Pessoal, bem-vindo a mais um Anemia Cerebral. E agora, acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer uma recomendação. Eu vou recomendar com ressalvas. Aqui não vai ter isenção da gente só recomendar o que a gente gosta. Coisas que nós lemos, que nós vimos e não gostamos, a gente vai comentar porque não gostamos. Mas aqui, no final, entre o bem e o mal, o saldo é bom. Will Eisner, Frank Miller, Eisner, Miller. Uma entrevista com a cara a cara conduzida por Charles Brownstein. O Frank Miller visitava o Will Eisner, né? Eles iam para o mesmo estúdio e esse entrevistador, esqueci o nome já, o Charles, acompanhava os dois e ficava junto com eles, vendo o que eles conversavam. Então é uma entrevista que é um bate-papo entre os dois. De vez em quando o Charles, não que ele interrompa, mas ele entra na conversa para jogar um tópico para que eles falem. Então é bem legal. Para quem gosta de quadrinhos, sobretudo americanos, as graphic novels nos Estados Unidos, eu acho esse livro aqui muito bom. Ele é bom mesmo. O que é dito aqui? Tudo. Eles vão falar de Contrato com Deus, vão falar de Sin City, Demolidor, Elektra, algumas histórias do Nova York, vão falar daquele outro que eu esqueci o nome, como que é? Uma Grande Família, do Will Eisner. Depois a gente corrige aqui. Esse daí eu não li, mas estão aqui. Então, o interessante é saber que tanto o Will Eisner quanto o Frank Miller conhecem a fortuna de produções um do outro. O Frank Miller é um admirador do Will Eisner, mas o Will Eisner é do Frank Miller. Tanto que numa parte, o Will Eisner diz pro Frank Miller que os carros do Miller em Sin City, eles saltam. Aqui, ó. Sobre os carros que saltam na visão do Will Eisner da obra do Frank Miller. O livro, ele é lançado pela essa editora Criativo, que eu não conhecia até então. Lá na gringa ele saiu pela Dark Horse, vem com excertos, né, da arte. Então muito do que eles estão falando aparece a imagem daquilo que eles estão falando. Deixa eu folhear aqui um pouco pra galera ver. Ó, mostrando uma onomatopeia, a arte do Miller, mais no estilo cartoon. Ele diz porque ele se aproximou mais desse estilo cartoon, menos realista, em oposição ao estilo mais realista que ele fazia, por exemplo, em Demolidor. Vão falar de uma coisa que eu conversei ontem com um amigo lá do Anderson, do Leitura Mania, sobre chuva. Nós estávamos conversando sobre chuva no Ayako e eu falei para ele da chuva no Will Eisner e chuva no Frank Miller. Olha essa chuva que o Will Eisner desenhou no Contrato com Deus. Isso é a arte pura. Ele explica como que ele faz essa luz, que é por meio de rabiscos com tinta branca. Cara, a chuva é maravilhosa no Will Eisner, mas em Frank Miller não fica atrás. Olha a chuva em Frank Miller. Essa aqui é do primeiro volume de Sin City, a Cidade do Pecado, né? Que é o Marv. E aqui como que o Miller faz a chuva. De um lado, e eles vão conversar termos técnicos, né? Repara que aqui essa luz do Will Eisner, ela foi feita com tinta, né? Eu acho que ele faz um pincel aqui no meio, uma gota, e puxa para os lados, né? O do Frank Miller é com estilete. Ele explica como que ele faz esses riscos. A tela que ele produz, o papel, é tudo preto, assim, e aí ele risca. É claro, ele desenha o Marv por inteiro, né? A arte, mantém o fundo preto, e aí parece que com estilete ele vai rabiscando, cortando, produzindo esse efeito aqui. Então a arte é extraordinária dos dois. São narradores gráficos, né, artistas sequenciais, como diria o Eisner, extraordinários. Eu vi problemas nessa edição. Um que me incomoda já de cara, mas talvez não incomode a maioria das pessoas e não afeta a leitura, é a diagramação. Ela é toda torta. Eu acho isso meio porco, pra ser sincero, né? Eu sou meio fresco com isso. Tive que fazer, olha, a margem aqui tá recuada e aqui cai para trás, o que é meio estranho. Enfim, eu tive que trabalhar com norma BNT na faculdade de uma maneira mortal, então eu me acostumei com ela. Mas tem problemas para leitura também. Por exemplo, eu costumo também fazer algumas anotações do que eu vou falar. Nessa fala aqui o Eisner diz, deixa eu ler rapidão. A diferença entre 7x10, 6x9 é que a 6x9 tem uma intimidade maior, em minha opinião. Eles estão falando da página, de como que é produzir na página que eles trabalham. E que medida que é essa? Ah, é polegada.
é polegada. Mas eu achei que o editor poderia ter colocado direto ou convertido isso para centímetros ou fazer uma nota de quantos centímetros daria. Tudo bem. Você pode entrar agora na internet e procurar quanto que é uma polegada em relação a centímetros. Mas esse tipo de trabalho torna a leitura não dinâmica. Então é trabalho da edição sim, da tradução sim, fazer a adaptação. Uma coisa que eles vão mostrar muito, que vai ser interessante aqui nesse livro, e é um ponto alto, é a influência de um no outro. Essa aqui é uma página do Will Eisner, e repara que muito dos créditos da informação, elas estão pelo chão dos papéis, na rua da cidade. O Frank Miller vai fazer uso dessa técnica mais pra frente. Aqui, ó, no início da carreira dele em Demolidor, repara que os papéis que estão voando quando o Demolidor corre, que levanta o papel do chão, os créditos dos artistas envolvidos estão no papel. Então é uma técnica que vem do Will Eisner de Spirit, que vai reverberar em Frank Miller. Então muito disso está aqui nesse livro, o que é bem bacana. O meu ponto negativo ele fica justamente para esse formato de diagramação, que eu não gostei, para os termos técnicos que não são bem aproveitados, que eles não são contextualizados, explicados em português para a gente, né, por nosso esquema português, que é em centímetros. Termos técnicos de desenho, por exemplo, ó, o Miller diz: você já usou, perguntando para o Eisner, Liquid Frisket? E o Eisner responde: o que é isso? É um tipo de rubber cement? E eu fico: porra! Essencialmente é a mesma coisa que um rubber cement, mas é um pouco mais fluido, de modo a você poder borrifá-lo com um pincel. Cara, eu não entendi nada. De novo, eu acho que é um trabalho editorial para você explicar que porra que é essa, que material que é esse, né? Você pode muito bem na internet procurar, pode, mas isso vai truncar a sua leitura. Outra coisa que eu não achei necessária, que eu não gostei, isso não é culpa da edição nacional, é culpa da edição americana. Eles estão conversando e de repente alguma coisa que eles acabaram de falar volta em caixa alta, em destaque aqui. Isso acontece, repara, eu vou folhear em todas as páginas. Cara, não, todas mentira, perdão, já desmentiu, ó. Mas com frequência, ó, apareceu aqui. Você continua lendo, ó, na página seguinte já vem o destaque, na outra o destaque. Com frequência aparece. Isso também trunca a leitura, você praticamente tem que ler pulando, porque vai voltar em assunto que você já viu. Ou às vezes isso aparece adiantado. Você vê isso solto aqui, mas só vai entrar nesse contexto dessa fala aqui destacada mais pra frente. Então a recomendação de hoje é prudência na hora de comprar. Vale a pena esse livro? Vale. Vale a pena pagar o preço de capa dele? Jamais. Procura pegar com desconto isso aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que é com desconto. E é uma aula para que você conheça a linguagem dos quadrinhos, a produção e a história das histórias em quadrinhos pelos próprios caras que produzem. Antes de finalizar, a gente sempre esquece, tem muito canal que começa já dizendo, ó, já se inscreve, já dá like. Como que você vai dar like? Pá, pensa nisso, como que você vai dar like numa coisa que você nem começou? E se ele começar a xingar sua mãe? Então, dê like agora. Use esse espaço que eu tô falando besteira aqui, tô enrolando pra você poder ter tempo de ir lá e clicar, pra dar o like, pra se inscrever e pra comentar. A gente gosta que vocês comentem, que participem. Valeu? Então, Eisner Miller.